Você já se imaginou como um gênio da linguística capaz de dominar vários idiomas? Talvez você fale diversas línguas com facilidade, mas já tentou aprender alguma das 9 línguas mais desafiadoras para falantes não nativos? Existem línguas que não são para amadores, mas sim para verdadeiros linguistas que não se desanimam facilmente. Mas antes de falarmos sobre essas línguas, e descobrirmos por que cada uma delas oferece um trava-línguas especial, pedimos humildemente que você coloque um like no vídeo e se subscreva para fortalecer o canal, e nos ajude a trazer mais conteúdos como esse. Agora, sem mais enrolações, aqui estão algumas das línguas mais difíceis de aprender. Uma dessas línguas é o chinês mandarim. O mandarim é uma língua tão vasta e complexa, que faz muitos se sentirem como se estivessem resolvendo um quebra-cabeça sem fim. Mas antes mesmo de falarmos sobre o quão desafiador é falar essa língua, precisamos falar sobre o quão difícil é escrevê-la. O sistema de escrita do mandarim possui milhares de caracteres únicos para memorizar, e isso pode sobrecarregar seu cérebro, mas talvez você encontrará sua paz interior no estilo fluido dos caracteres. Se escrever em mandarim já não fosse um desafio suficiente para você, agora podemos discutir os desafios de falar o idioma. Primeiro, a gramática é completamente diferente da do inglês e de outras línguas ocidentais, sem artigos e com uma estrutura de frases peculiar. Construir uma frase pode ser tão difícil quanto montar um quebra-cabeça com milhares de peças. Para piorar a situação, o mandarim tem 4 tons diferentes, que podem alterar completamente o significado de uma única palavra. Você pode acabar dizendo que algo é feio, quando na verdade queria dizer que é bonito, só por ter dito a palavra com um tom diferente. O mandarim é uma língua que talvez seja melhor não procurar nos aplicativos de idiomas. Talvez seja melhor aprender com um professor nativo. Outra língua que é uma das mais difíceis de aprender é a língua árabe. O árabe é uma língua semítica, originária da Península Arábica, e falada por mais de 400 milhões de pessoas, é o idioma oficial de 26 países e possui um rico significado cultural e histórico. Então, por que esse idioma falado por mais de 400 milhões de pessoas é tão difícil de dominar? Isso se deve ao fato do árabe possuir muitas variações, existem muitos dialetos árabes, e cada um pode diferir significativamente em pronúncia, vocabulário e gramática. Além disso, o sistema de escrita apresenta desafios como a escrita e leitura da direita para a esquerda, e isso pode ser um pouco difícil de dominar. O idioma também adiciona letras que mudam de forma dependendo de sua posição dentro de uma palavra, com as vogais frequentemente assumindo uma aparência discreta, então você pode ter a sensação de estar decifrando mensagens secretas. O árabe é repleto de formas verbais e declinações nominais complexas, intrigantes que aumentam ainda mais sua dificuldade. Outra língua que também é difícil aprender é o japonês. Quando o assunto é sobre as línguas mais difíceis de aprender, o japonês merece sem dúvida um espaço nessa conversa. Mais de 128 milhões de pessoas falam japonês, principalmente no Japão. É difícil não se encantar com seu sistema de escrita único. No entanto, os aspectos sociais e culturais do idioma são o que realmente o tornam um desafio. Primeiro vamos analisar a escrita japonesa. É uma forma de arte que combina caracteres chineses, que é o kanji, com 2 sistemas japoneses de escrita silábica, que são o hiragana e katakana. Memorização e contexto serão seus aliados ao dominar esse estilo de escrita. O próximo passo é a prática e a repetição, são as coisas essenciais que vão te ajudar. O japonês tem uma estrutura de frases diferente daquela a que os falantes de português estão acostumados. Os verbos vêm no final da frase, e se acostumar com essa ordem não é tarefa fácil. Basta lembrar do sujeito, objeto e verbo, e você se sairá bem. É isso que garante ao japonês um espaço nessa conversa. O contexto é fundamental. A cultura japonesa dá muita importância ao contexto social, e vários níveis de polidez e honoríficos precisam ser usados corretamente. Escolher o errado pode arruinar ou comprometer uma conversa, então você precisa estar sempre atento. Outro idioma que também é difícil de dominar é o coreano. À primeira vista, você pode olhar para o coreano e pensar que não é tão diferente do mandarim ou do japonês, mas estaria enganado. É como se um brasileiro encontrasse um mexicano. 3 fatores tornam o idioma coreano um desafio: a gramática, os homófonos e a escrita fonética.
O coreano pode ser um quebra-cabeças gigante para quem não é falante nativo, principalmente por causa da sua gramática, a ordem das palavras, a estrutura das frases e as terminações verbais, são aspectos que os aprendizes terão que dominar. E assim como no japonês, existe o sistema honorífico, em que o vocabulário e as formas verbais variam de acordo com o status do falante e do ouvinte. Some a isso consoantes duplas, consoantes aspiradas e combinações de vogais, que podem deixar falantes de português sem palavras. A seguir, vem um desafio com o qual todos que estão aprendendo inglês podem se identificar: homófonos. O coreano está repleto de homófonos, que são palavras que soam iguais, mas têm significados diferentes. Se você não prestar atenção, pode dizer a palavra febre, enquanto queria dizer a palavra muito. Para falantes de português, o sistema de escrita coreano pode parecer um recomeço na leitura e na escrita. Com letras fonéticas representando sons, os caracteres desconhecidos podem ser um pouco intimidantes. Outra língua que é uma das mais difíceis de aprender é o finlandês. O finlandês é uma verdadeira montanha-russa linguística. É famoso por sua gramática complexa, casos intrincados e um intrigante sistema de harmonia vocálica, e não podemos esquecer o seu extenso vocabulário composto. Mergulhar de cabeça na gramática finlandesa pode parecer tentar resolver um cubo mágico linguístico, com 15 casos gramaticais diferentes para lidar, dependendo da estrutura, da frase e do contexto. E ainda tem a intrigante dança das vogais finlandesas, que exige que elas se encaixem perfeitamente nas palavras, sem falar na gradação consonantal em constante evolução. Outro fato intrigante é que o vocabulário finlandês adora pegar emprestado de outros idiomas, transformando essas palavras para que se encaixem perfeitamente em sua gramática e pronúncia única. É como uma concussão em que tudo parece familiar, mas você não tem certeza de onde as reconhece. Outro idioma que também é um dos mais difíceis de aprender é o húngaro. O húngaro é conhecido por ser um labirinto linguístico bastante desafiador para quem está aprendendo. O húngaro é uma língua aglutinante, o que significa que as palavras podem ser formadas empilhando prefixos e sufixos como uma torre de Jenga. E se isso não for intimidante o suficiente, saiba que diferente do português e do inglês, onde só existem 3 casos gramaticais aplicados nos substantivos, no húngaro existem 18 casos gramaticais aplicados nos substantivos. Além disso, o húngaro não tem relação com nenhuma língua indo-europeia, então você vai se dar mal tentando encontrar um vocabulário familiar. Para completar, o húngaro tem alguns sons vocálicos e consonantais realmente exóticos, que farão você praticar sua pronúncia até não aguentar mais. Para dominar essa língua, você terá que se concentrar em aprender o vocabulário em contexto e aprofundar-se nas raízes das palavras húngaras. Outra língua que também é uma das mais difíceis de aprender é o basco. A língua enigmática mais antiga da Europa se destaca orgulhosamente, sem relação com qualquer outra língua conhecida na Terra. Então você tem que saber que será um desafio. O basco é praticamente um clube exclusivo. Como não tem línguas afins, você não encontrará cognatos ou palavras com sonoridade familiar para te ajudar. Você terá que mergulhar de cabeça para aprender a gramática complexa, a estrutura aglutinativa e a pronúncia peculiar. Mas aprender o idioma pode significar uma viagem de estudos para uma região paradisíaca entre a França e a Espanha. Outro idioma que também é um dos mais complexos de aprender é o islandês. Se você já ouviu falar que o islandês é um idioma difícil de aprender, quem te informou não estava enganado. Essa língua germânica do norte preservou muito bem suas raízes vikings. O isolamento da Islândia significa que o idioma permaneceu relativamente inalterado, tornando seu aprendizado um desafio, mas também uma verdadeira cápsula linguística do tempo. O sistema gramatical do islandês é o principal desafio. Existem 4 casos diferentes nos substantivos, adjetivos e pronomes, cada um com suas próprias regras de declinação. Além disso, há verbos irregulares que você precisa memorizar. A paixão do islandês pela declinação é impressionante. Cada substantivo tem seu próprio padrão de declinação, que se altera de acordo com o gênero e o caso. Para completar, o vocabulário islandês é bastante complexo. Há palavras derivadas do nórdico antigo, uma infinidade de palavras compostas e neologismos. Outra língua que também é uma das mais difíceis de aprender é o polonês.
A gramática polonesa é uma verdadeira aventura, com 7 casos gramaticais para substantivos, adjetivos e pronomes. A terminação de cada palavra muda dependendo de sua função na frase. A pronúncia e a entonação são o tempero secreto desse idioma delicioso. Sua entonação modifica substantivos, verbos, preposições e conjunções. E você também não pode errar na pronúncia. O polonês tem um tesouro de sons únicos, como vogais nasais e grupos consonantais, que podem deixar os falantes não nativos de boca aberta. E essas são algumas das línguas mais difíceis de aprender. Escreva nos comentários qual língua faltou. E não se esqueça de colocar um like no vídeo e se subscrever para fortalecer o canal para mais conteúdos como esse. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nós ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.